Está começando mais um Fala Mais. Falando sobre o movimento de Jesus. Olá pessoal, estamos começando mais um Fala Mais. Então estamos no segundo episódio da nossa segunda temporada. Então estaremos conversando com o pastor Aguiar, nosso segundo convidado. Eu, Gerson, para quem não conhece, e o Jadiel. Bom. E aí a gente vai ter uma conversa sobre alguns assuntos bem importantes, assuntos extremamente relevantes para os nossos dias. E espero que vocês estejam curtindo esse novo modelo, essa nova temporada com algumas propostas diferentes da anterior. E para começar, pastor, se apresenta para nós, pode ser alguém que não te conhece, como é que parou aqui, qual foi a sua jornada, enfim, como que se as pessoas precisassem formar uma frase para saber quem o Aguiar é, que frase seria essa? Muito bom, alegria, prazer, satisfação estar aqui no Fala Mais, Fala Mais, e tempo precioso que Deus tem preparado aqui ao redor dessa mesa. Então, eu sou casado há 16 anos com Heloísa Eline, sou pai do Alejandro Caleb, 15 anos, da Alessa Kelita, 12 anos. Estou a Blumenau há 11 anos. Em janeiro de 2013, eu estava desembarcando em um Clio vermelho, 2 portas, que Deus o tenha, numa quinta-feira aqui em Blumenau. E a maneira pela qual nós chegamos aqui em Blumenau, podemos dizer que foi um obedecer, né? Um obedecer radical ao que Deus tinha para nós quanto família. Eu já carregava uma promessa de Deus, uma palavra que Deus estaria me transportando para um outro lugar. E quando eu e o pastor Newton nos conversamos no telefone, ele formulou o convite, Deus gritou no meu coração que essa seria a porta que eu deveria abrir, que eu deveria passar, e chegamos aqui em Blumenau. Então a frase que eu poderia me definir é melhor obedecer do que existir. Então a minha vida define-se na obediência. Estou aqui simplesmente porque Deus me trouxe e diz, estou indo. E o processo de conversão, assim, como do jovem Aguiar para o pastor, para a pessoa que viveria do ministério integralmente na obra, como é que foi essa etapa, assim, essa ponte, assim, o que foi a virada de chave, tanto tipo da conversão quanto da vocação? Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? A minha primeira experiência com sobrenatural, eu deveria ter os meus 5 anos de idade, quando a gente estava indo para a igreja, a pé. Nós éramos em 3 irmãos e nós passamos em frente de uma casa que tinha um jovem senhor alto, magro, eu tenho uma imagem dele ainda na minha memória, o Wallace. E ele pediu para orar por nós nunca tínhamos nos visto, e nós entramos então na casa deste homem e ele orou por nós. E à medida que ele orava, Deus foi manifestando através de dons proféticos na vida dele, e ele apontou para mim e diz assim, olha, eu vejo essa criança adulta diante de uma grande multidão, Deus me mostra nações diante dele, e ele com a Bíblia aberta. E Deus orienta o meu coração a dizer que o chamado dele é palavra, ensino. Foi a primeira palavra profética que eu recebi, né, dentro da minha memória, e isso ficou em mim, né? Quando eu cheguei aos meus 10 anos, eu participei de um culto na congregação em que nós congregávamos, e o pregador fez um apelo diferente aquele dia. Ele disse, olha, hoje eu quero fazer um apelo só para filho de crente, porque filho de crente, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. E aquilo me chocou, porque eu achei que era tudo muito automático, né? E naquele dia, de maneira muito intencional, eu entreguei a minha vida a Cristo, confessei meus pecados, senti, de fato, o peso dos meus pecados, e que eu precisaria de Cristo para me salvar. Ali eu considero sendo assim uma virada de chave de uma responsabilidade da minha espiritualidade.
Vocacionalmente, foi na minha experiência aos 5 anos, e da minha espiritualidade, como assim, de agora em diante, eu vou assumir mesmo toda a minha responsabilidade. E isso, eu considero que foi ali aos meus 10 anos, porque a partir dali, a minha vida de oração tomou novas proporções, o meu interesse pelas escrituras. Então, acredito que a minha virada de chave foi ali aos meus 10 anos, que poucos meses depois foi a minha primeira experiência com a pregação, né? Então, acredito que foi a virada de chave ali, né, aos meus 10 anos. Vocacionalmente, 5, responsabilidade e espiritualidade aos 10. E quando é que o senhor teve esse entendimento ou veio sobre você essa visão de que, poxa, eu tenho um chamado pastoral? Quando é que o senhor entendeu e começou a decidir a viver por isso? Quando eu, na minha adolescência, ali por volta dos meus 13, 14 anos, eu tinha um amigo muito maduro, um cara inteligentíssimo. E na época eu não tinha acesso a livros, a teólogos, né? Então eu era muito Bíblia, né? Não tinha essas informações que eu tenho hoje. E eu lembro que esse meu amigo, ele foi num seminário do Russell Shedd. Eu fui tomar proporção que é o Russell Shedd depois, quando eu passei no seminário. E quando ele voltou com muitas anotações. E nós nos sentamos, juntamente com outros amigos, e ele foi contando como foi o revolucionário, a experiência de ter conhecido o Russell Shedd e tal. E uma das coisas que ele me falou que me marcou muito, diz ele que, na época, o Dr. Russell Shedd definiu o seguinte: quem tem uma chamada pastoral de liderança nunca vai ser uma pessoa solitária. O tempo todo terá pessoas ao seu redor. São pessoas que, quando ele termina um culto, sempre tem alguém ao lado dele, sempre tem alguém pedindo conselho para ele. E aquilo me marcou muito, porque eu comecei a lembrar, na escola, por exemplo, eu nunca fui a mente brilhante da sala, né? Mas algumas matérias eu tinha muita facilidade. Então, por exemplo, na questão das exatas, eu terminava as tarefas e, de maneira muito voluntária, cara, eu ia para a carteira dos meus amigos, explicar para eles, ensinar para eles o conteúdo. Então, eu era um parceiro do professor. E aquilo chamou minha atenção, porque eu fui linkando. Acabava o culto, eu sempre rodeado de amigos, sempre nesse caráter de conselhos, alguém queria me ouvir. E depois dessa palavra, eu disse, então eu tenho um chamado pastoral, porque de fato eu não ando sozinho, as pessoas me pedem ajuda, as pessoas me pedem conselhos, existe um movimento muito voluntário dentro de mim para assistir pessoas, então isso caracteriza um chamado pastoral de liderança. Então, aquela frase que o meu amigo trouxe do seminário Russell Shedd foi muito assim iluminador para assentar no meu coração. É isso mesmo. Aí, a partir dali, as coisas foram se construindo ainda mais, quando meu ministério da itinerância começou a desenvolver muito mais, o meu olhar sobre igreja, os pastores a qual eu congregava me via como alguém com muita maturidade. Eu era solteiro e os pastores abriam as problemáticas da igreja, de alguma maneira pediam a minha opinião, e eu fui percebendo que isso não era de mim, era algo vocacional. Aí, quando eu passei pelo seminário, onde que o meu mundo, a minha cosmovisão tomou grandes proporções, aí isso ficou radicalmente assim selado. É isso mesmo, esse é o meu destino. Uhum. E como foi para sua casa assimilar isso? A pastora Elô participar e entender esse chamado? Foi fácil a transição? Ela também tinha esse desejo? Como é que era para vocês dois como família, então, assumir essa responsabilidade? Então, quando eu conheci a minha esposa, eu já era obreiro, já era pregador, né? Já viajava o Brasil. Então, de alguma maneira, a Iline, ela casa comigo com essa consciência, né? O nosso namoro foi um namoro com muito diálogo. Então, a gente conversava sobre muitas coisas. E uma das pautas era a minha vocação, era a nossa vocação, esse entendimento que agora não era apenas comigo, era conosco. E de maneira assim muito
harmonioso, a Eline também carregava essa característica de alguém que liderava, que assistia as pessoas, essa acolhida terapêutica, essa acolhida conselheira. Então, de alguma maneira, ainda no namoro, né, ela entendeu que essa seria a nossa vocação pastoral. Claro que quando nós assumimos a nossa primeira igreja, né, aqui em Blumenau, isso foi tomando novas proporções, né, os desafios, a nossa maturação, né, mas a questão do aceitar, isso sucedeu no namoro, porque eu já estava em movimento, eu já estava no desenvolvimento do meu chamado. Eu fui ordenado a pastor solteiro, né, eu tinha 21 anos, né, então eu fui ordenado. Eu fui ordenado em novembro e casei em dezembro, né? Então, eu já estava assim bastante adiantado no ministério. Então, não houve assim nenhuma discrepância, uma discordância, né? Nenhum desgaste sobre isso, porque foi algo que nós alinhamos muito bem no namoro, né? Que era uma união de propósitos. Para quem não sabe, o pastor Aguiar, ele é um dos pastores aqui da nossa igreja, inclusive da nossa igreja local. E esse cuidado, quando o senhor fala sobre esse chamado de cuidar de pessoas, é uma coisa que nós, como liderança, a gente sempre percebeu isso, né? E aí, uma das coisas que a gente tem como prova de que o senhor cuida de pessoas são os materiais que o senhor sempre produziu para nós, né? Então, o curso que é o curso de homens, o pastor Aguiar é um dos escritores, né? Existe um livro da igreja que é sobre avivamento, que você também participou, agora não lembro certinho o nome. Tem as próprias lições de GBDs, da Carel, enfim. Exato. Então, vários capítulos. Ele sempre nos assistiu, né? Às vezes no gabinete, às vezes por meio dos livros. E aí um dos materiais que o senhor desenvolveu é o seu primeiro livro solo, por assim dizer, que é esse aqui, então, Escravos Modernos. E eu queria que o senhor falasse pra gente de onde que saiu essa temática. Por que escravos? Por que esse tema foi a pauta para o seu primeiro livro? Então, quando a gente ama, né, o que nós fazemos, né, eu amo o pastoreio, né, e as clínicas pastorais, os atendimentos pastorais, eles são muito pedagógicos, né? Várias vezes, quando eu saio de um atendimento pastoral, eu chego em casa, eu oro, eu aprendo muito em áreas que eu preciso precaver, vigiar e assim por diante. Essa leitura foi um discernimento que Deus me deu, porque assim, eu ficava assustado quando eu ia lidar com determinados aconselhamentos, não apenas aqui na igreja, mas para onde que a gente vai, sempre tem alguém que chega e pede ajuda. E geralmente eu faço uma pergunta, né? Qual é a sua participação nesse cenário, né? E as pessoas sempre se esquivavam, né? Sempre fugia pela tangente, as pessoas sempre... não, eu não sou culpado. Mas estava escrito, estava muito palpável que aquela pessoa era responsável. Por exemplo, um casamento que estava se quebrando e o maior vilão era este homem ou era essa mulher, mas de repente ela dizia, não, eu sou inocente, é ele que precisa mudar. Isso foi chamando muito a minha atenção, até que um dia, em oração, eu pedi a Deus uma direção para uma série, né? E Deus trouxe muito essa questão assim, de prisão invisível, né? Que é exatamente esse cativeiro que as pessoas se encontram de maneira espiritual, emocional, e veio no coração, né? Assim, algo que Deus, um dom de Deus, né? Eu atribuo um dom de Deus, essa facilidade que eu tenho de conectar frases, de eleger livros. Eu tenho vários amigos que eles vêm com título e eu arrumo ali rapidinho e flui. Então eu tenho muita facilidade para organizar temas. E quando veio Prisões Invisíveis, os Escravos Modernos foi algo assim, meio que soprado mesmo por Deus. Eu nunca vi um tema como esse de nenhuma literatura, então acredito que foi assim algo muito misericordioso de Deus aí que fluiu na minha mente e assentou no coração. Sim, muito.
E, tipo assim, aqui fala, tipo, de várias áreas que a gente pode acabar sendo escravo e num sentido um pouco diferente, uma caricatura que geralmente a gente não pensa, assim, tipo assim, às vezes, acho que o título seria até, tipo, tanto metafórico, porque às vezes não é uma prisão palpável, né, não é uma prisão que a gente consegue ver e tocar, mas é algo que está muito intrínseco na nossa mente e no nosso coração, assim. E se a gente fosse dizer, tipo assim, quais são os principais vilões ou os principais escravidões que a gente consegue pensar hoje do que estão no livro? Para o nosso contexto, para duas perguntas, né? Para o nosso contexto de igreja local, da nossa localidade mesmo, assim, qual que seria o maior desafio? E para os jovens de hoje, se não for o mesmo, tipo assim, qual seria a maior escravidão para que a gente realmente precisa olhar com mais cuidado, pensar, porque às vezes a gente aí não sabe, e aí a gente precisa de um alerta para observar e ver, poxa, tô preso e não sabia, e agora qual que é o processo, assim. Então, tipo, de comunidade de fé, qual que é o maior desafio? E para a juventude, que é o nosso principal público, tipo assim, qual seria também o maior desafio, se não o mesmo da igreja local? Essa foi a ideia, inclusive, da capa, né? A capa, você tem esse homem aqui que ele está acorrentado por raízes, né? Então a raiz fala daquilo que é oculto, né? Daquilo que está por debaixo da superfície. Então a capa traduz exatamente isso, né? Então os temas do material, do livro, ele vai sendo desenvolvido para várias áreas, né? Então áreas emocionais é um aspecto que a gente trabalha. Por exemplo, a gente trabalha sobre a ferida do passado, né? Então, escravos da ferida do passado, pessoas que estão sangrando há muitos anos e acham que o tempo vai cicatrizar essas feridas, quando na verdade o tempo infecciona, né, algumas dessas feridas. Então, na área emocional, a questão, por exemplo, escravos do berço existencial, pessoas que são imaturas, pessoas que não crescem, pessoas que quer que o mundo gravita, circula ao seu redor, né? Então, área emocional, área familiar, a questão, por exemplo, da orfandade, escravos da orfandade. Eu trabalho a ideia de filhos que cresceram em lares com os pais disfuncionais, que eu chamo de orfandade passiva, né? Então, na área familiar, eu tenho a questão da orfandade, eu tenho a questão escravos do espírito do anticristo, que é uma área também familiar, né? Área relacional, relacionamentos interpessoais, né? Ministerial, a questão, por exemplo, escravos da mediocridade, né? Eu trabalho ali, né? A questão de identidade, eu falo do feminismo, do machismo, cada emasculação. Então, são várias áreas, né? Para o jovem, por exemplo, eu penso que para os desafios desse tempo, escravos do berço existencial é uma grande chave para essa juventude, né? Essa tomada de responsabilidade, de ir para a vida, né? Com essa maturidade. Eu penso que escravos do vitimismo e da carência são duas escravidões que escraviza muito a juventude. Eu não nasci no lar em que eu deveria ter nascido, o país que vivo, a escola que eu estudo, essa vitimização, né? Esse interpretar da vida a partir de uma autocomiseração e um exagero, né? Da sua dor, a carência, né? Esse jovem que o tempo inteiro ele vai para a vida para receber, ele vai para a vida sempre para sacar. Eu vou para o trabalho porque eu preciso de dinheiro, eu vou para a faculdade porque eu preciso do diploma, eu vou para o casamento porque eu preciso ser feliz, o tempo todo eu vou para a igreja porque essa igreja tem para me oferecer. Isso fala de uma carência, de uma pessoa que sempre vai para a vida com as mãos vazias, né? Na verdade, nós somos chamados para ir para a vida com semente nas mãos, né? Tudo que nós
precisamos, sobre a vida e a piedade, nós já recebemos, então nós já somos plenos, né? Então nós não vamos para a vida para sacar, nós vamos para a vida para derramar, para transbordar aquilo que Deus vai dizer a Adão, né? Multiplicar, né? Frutificar, encher a terra. Então Adão carregava dentro dele um potencial para encher e não para esvaziar. Então eu penso que várias fases de uma juventude, né? Esse livro, de uma maneira muito graciosa, ele é multifuncional, né? Esse livro ele se encaixa nos princípios de liderança. Qualquer capítulo se aplica a uma liderança, se aplica aos papéis da família, se aplica na vida de um adolescente, de um jovem, de um líder, né? A questão da sexualidade distorcida, escravos da sexualidade distorcida, né? O olhar para a sexualidade a partir do mundo espiritual, a partir dos princípios da Bíblia. Então, assim, ele não é que ele atira para tudo quanto é lado, né? É que ele é multifuncional, né? Isso. Então, Deus me deu, tá aí, né? Então, eu vou ministrar para a liderança de adolescente, né? Encaixa, você tem recurso para você aconselhar os seus adolescentes. Para jovens, se encaixa. Muitos líderes, pastores de jovens, usam o nosso material para fazer séries, né? Pastores fazem com seus obreiros. Então, qualquer mão que chegar ao material, ele consegue de maneira muito simples, objetiva, mas se assentar nessa realidade, né? É solteiro? Então cada princípio, cada escravidão é uma ameaça para você se identificar. É casado? Isso aqui também é uma ameaça para a sua vida. Então, de uma maneira muito graciosa, Deus foi me conduzindo aí para... E de uma forma, tipo assim, entendendo e se relacionando com as pessoas, a gente vê que às vezes nem é só uma escravidão dessa lista que ela tem. Às vezes, uma vai puxando as outras. Recentemente teve alguns aconselhamentos, enfim, conversava com alguns jovens. E aí tu via, tipo assim, órfãos de casa, e aí desencadeou em outros, tipo assim, de mediocridade, porque a vida foi, tipo, muito injusta, e, enfim, não tive nada em casa, então eu faço as coisas desse jeito. E aí, às vezes, é um lá atrás que vem e vai desencadeando uma série de outros desvios, e aí... É interessante que, bom, eu recebi muito testemunho, né? E um deles, um irmão chegou para mim e disse: pastor, é muito desafiador, porque assim, eu li o primeiro capítulo e, poxa, eu estava dentro daquela prisão, pastor, eu estava naquela cela, orei, falei: Deus, me tira daqui, eu senti paz, pastor, Deus me libertou. Quando eu fui pro segundo, eu estava também nela. Então, quando eu pensei que eu saí de uma, eu estava em outra, e vai indo até... Mas é isso mesmo, né? A vida cristã, você olha, por exemplo, a questão do fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, as bem-aventuranças, são coisas interligadas, né? Então, a vida cristã, ela não acontece no fracionado, né? É tudo muito interligado. Então, de fato, as coisas estão interligadas, né? A espiritualidade com as emoções com a condição mental, o relacionamento com aquilo que você sabe de si mesmo. Então, a vida, ela é integral, né? Ela é integral. Então, por isso que existem essas correlações, né? Ela é integral e ela é coletiva, né? Exatamente. Quando eu li o tema do seu livro, eu lembrei de uma frase do pastor Theo Hayashi, que ele diz o seguinte, né? Que é muito fácil você dizer que tudo é culpa do demônio, porque o demônio você expulsa, só que o caráter é difícil de você tratar. Processo. E aí, então, o seu livro ele fala justamente sobre isso, né? Sobre essa mudança de mentalidade, sobre essa mudança de caráter. E aí você entende que a igreja ela tem, então, esse perfil intenso, integral e coletivo. Então, eu não consigo sair de um sem estar desprendido do outro. É isso. Então, eu não li ele inteiro, mas dos pontos que eu observei, existe um tema no seu livro que eu achei muito interessante, porque dos pontos que eu achei que você ia tocar, você tocou de maneira sucinta, porque eu acredito que você deu foco até nas suas ministrações, e aí você tocou em temas que até foram bem surpreendentes, como o feminismo, por exemplo. Sim. Né, que é algo que está em alta e que para nós homens é algo muito importante você estudar, você compreender. Mas um dos temas que me chamou muita atenção foi quando você falou sobre escravo do espírito do anticristo. Sim. E aí eu queria que para você
explicasse para a gente em poucas palavras o que é ser escravo desse espírito do anticristo, né? Dessa visão contrária àquilo que Cristo prega. É porque assim, geralmente quando você ouve a palavra anticristo, você associa imediatamente a uma figura escatológica, que está dentro da nossa escatologia. Mas a Bíblia fala sobre o anticristo, que escatologicamente se pensa como um sistema, mas também como uma pessoa real. E a Bíblia fala sobre o espírito do anticristo, né? O espírito do anticristo, segundo João, ele já está operando no mundo. E a função do espírito do anticristo é pavimentar, é aplainar o caminho para quando essa figura final escatológica se estabelecer. Então, o espírito do anticristo. Então, para que a gente chegue dentro da compreensão, é muito simples. É você discernir o significado de Cristo, né? Então, o que é o Cristo? O Cristo, a palavra Cristo, é aquele que é ungido, né? Então, aquele que foi ungido. Então, no Antigo Testamento, quando o sacerdote, o profeta, o rei era ungido, ele era separado para algo. Então, quando o verbo se fez carne, ele é chamado de ungido, ele é o Cristo. Então, ungido para quê? Ele foi ungido, né, para ser uma oferta em favor dos seus irmãos. Então a palavra Cristo compreende essa autodoação do Cristo em favor de pessoas. Então é a questão da cruz, né? Aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a minha cruz e segue, porque a cruz é um altar. O altar é um lugar de entrega, é um lugar de oferta. É por isso que você precisa negar a si mesmo antes de tomar a cruz. Porque se você não negar a si mesmo, você vai levar para o altar a oferta do seu ego, que vai se tornar veneno, vai intoxicar os seus relacionamentos. Então, o Cristo é aquele que foi ungido para ser uma oferta doadora em favor dos seus irmãos. Então, o que é o anticristo? O anticristo é nada mais, nada menos do que a ruptura desse espírito do Cristo. Então, o anticristo é quando eu me movo para a vida em detrimento das pessoas. Então, eu me relaciono com as pessoas, mas não me importando com elas. A prioridade não são as pessoas, é o meu ego. É o meu orgulho. Então eu te dou um exemplo muito simples. Quando um pai abandona um filho, ele já está de mãos dadas com o espírito do anticristo. Porque ele rompeu-se com o Cristo, que é aquela oferta em favor de pessoas. Quando o marido abandona o casamento, ele já está flertando com o espírito do anticristo. Porque o espírito do anticristo é nada mais, nada menos do que o abandono das relações. É você usar pessoas em prol do seu próprio interesse. Então isso acontece dentro de casa, isso acontece nos relacionamentos interpessoais, isso acontece com aqueles que estão fora de Cristo. Quando eu não me importo com gente em compaixão, em virtudes, eu já estou flertando com o espírito do anticristo. Então, aquelas pessoas que não se envolvem com ninguém, aquelas pessoas que cancelam as pessoas no seu coração, aquelas pessoas isoladas, ilhas, aquelas pessoas manipuladoras, aquelas pessoas que se relacionam apenas para contemplar o seu próprio interesse, são pessoas que já estão flertando com o espírito do anticristo. Então a ideia do livro, do capítulo, é que quando eu ouço sobre o espírito do anticristo, eu não associo a algo longe, distante, escatológico, mas é aquilo que está acontecendo nos corredores da vida aqui agora. É o filho que já rompeu com a mãe, é um filho que rompeu com o pai, é um filho que não conversa com o pai, que não perdoa o pai. Isso já está flertando com o espírito do anticristo, né? E muitas pessoas são escravas desse espírito do anticristo. Eu percebo que conforme você vai colocando os temas, ele vai construindo até chegar então nessa temática, e parece que ele anuncia que em todos os temas é evidente isso, né? Mas quando a gente joga para o espírito do anticristo, é como você falou, a gente cria na nossa mente uma ideia de que é apenas uma fala escatológica. É um evento que vai acontecer em algum lugar da história. E a gente então esquece exatamente dessa fala, de que na verdade esse espírito ele já está habitando entre nós. Então, por exemplo, né, um exemplo bíblico, o Caim. Caim flertou com o espírito do anticristo quando ele mata o seu irmão. Sim.
quando ele não se importa com seu irmão, quando ele não há compaixão pelo seu irmão, ele já está flertando com o espírito do anticristo. E essa é o tipo de bagagem que talvez seja mais pesada a longo prazo, né? Porque são alguns relacionamentos que não acontecem, que não são bem resolvidos, e aí ao longo do tempo vão surgindo outros, porque eu ou não desenvolvi, ou eu perdi, ou eu desaprendi esse exercício de reconstruir relacionamentos, que todos nós somos falíveis. Então, por exemplo, eu e o Jadiel, a gente convive numa quantidade maior do que a maioria das pessoas. Então, a minha chance de decepcionar ele é muito maior do que com as pessoas que eu vejo uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou quando elas só me veem em posições públicas ou mais eventos mais sociais. E à medida que eu vou me relacionando com ele, a chance estatística de eu falhar com ele é muito maior. E aí, se a gente não tiver esse exercício e aprender, olha, vacilamos aqui, erramos aqui, precisamos corrigir isso aqui, a gente começa a andar cada vez mais pesado, né? A gente começa a andar com muita bagagem que a gente não precisa, porque aí eu começo a viver cada vez mais preso. Pô, eu não vou lá porque fulano vai estar lá, eu não vou lá porque aquela vez me disseram aquilo, eu não vou em tal lugar porque, existe a chance remota da pessoa aí, então eu não vou ter um tempo com os meus amigos porque tem uma pessoa que eu não gosto tanto e ela pode não ir. E aí eu começo a me privar de muitas oportunidades que Deus poderia desenvolver e tratar o meu caráter, poderia me desenvolver e tratar alguma área da minha vida, porque naquele lugar tem relacionamento, e onde tem relacionamento de verdade tem crescimento, tem amadurecimento, tem confronto, e aí se eu não me atento a isso, eu começo a viver uma vida muito atrofiada, né? Essa escravidão, ela é tão assim sutil e desafiadora, porque assim, ela denuncia o aspecto mais importante da nossa vida, que é o relacionamento. Gênesis 1:26 vai dizer o seguinte, que nós só conseguimos refletir a imagem de Deus na comunhão, não é na individualidade. Então, quando Jesus vai fazer a última oração antes da cruz, o único tema que Jesus vai abordar com o Pai é relacionamento, a unidade do seu povo. E Jesus chega a falar algo tão assim impactante, que ele vai dizer o seguinte: o mundo vai saber que eu vim quando eles virem vocês se relacionando de maneira lúcida e graciosa. Então Satanás, ele ataca exatamente aí. E isso é tão assim sutil, porque quando eu vou rompendo com as pessoas, geralmente eu vou sabotando meu próprio coração, porque eu vou denominando que o vilão sempre é o outro. Num cristianismo que Cristo sacrificou tudo por todos, é meio incoerente eu viver uma vida por mim. Exatamente. E aí dizer que eu vivo como Cristo. Então, se eu vivo como Ele, o João vai falar, se você quer dizer que é como Cristo, então ande como Ele andou. Exatamente, exatamente. Viva uma vida de acordo com a vida que Ele viveu. E aí sim, faz sentido você dizer que está em Cristo, que está em comunhão, que vive como Ele. E aí a gente meio que esquece, a gente se apega com a parte de Jesus me salvou, me perdoou, me reconciliou com o Senhor, beleza, tô tranquilo. E aí eu esqueço todo o resto de, ele criou um caminho para me reconectar com o Senhor, e esse caminho também é um modelo pelo qual eu devo viver a minha vida. Então, não mais pelo que eu penso, pelo que eu entendo, não acho que as coisas deveriam ser feitas assim, mas e como as escrituras acham que as coisas deveriam ser? E aí é esse o ponto que a gente precisa, libertos dessas escravidões, são os pontos que nos reconectam de novo com o propósito real, né? Quando eu entender que a minha horizontalidade é o testemunho da minha verticalidade, tudo muda. Então, quando eu entender assim, como que eu sei que eu amo a Deus? É como eu amo pessoas. Como eu sei que eu sou fiel a Deus? Quando eu sou fiel às pessoas. Então, não tem como a gente viver essa dicotomia, né? Não, é possível estar bem com Deus e não estar bem com os meus pais. Não é possível isso. Antes de você ter problema com seus pais, você ter problema com seus irmãos, com pessoas, você está tendo problema com Deus. São coisas indissolúveis. Então, o espírito do anticristo é exatamente essa sutileza
que é possível você viver a vida a partir do seu próprio interesse, de maneira que você deve lutar sempre pelo seu direito em detrimento de pessoas. Porque nessa perspectiva, até com o que você falou, pensando que Caim, quando mata Abel, ele revela o espírito de anticristo, né? Sim. Ele matou o inocente. Mas quando Cristo é morto na cruz, ele tira então esse espírito de anticristo, uma só de Cristo, porque o propósito do culto era o quê? Glorificar o Pai e reconciliar os irmãos, reconciliar os filhos. Exatamente. Então você tem no culto do anticristo a morte de um irmão, mas no culto de Cristo o reconectar entre os irmãos. A reconciliação, exatamente isso. E aí isso vem para, tipo assim, tirar todo qualquer relativismo que a gente tem, né? Tipo, o relativismo ele é uma ideia de que eu consigo relativizar as coisas para viver bem com aqueles erros. Então, não consigo reatar com meu pai porque ele fez isso, isso e isso, e aí isso torna isso justo, e aí eu justifico isso dentro da minha mente para convencer o meu coração de que aquilo é certo, e aí eu passo a viver a vida de acordo com essa falsa justificativa, né? E aí a gente acaba nesse processo, tipo assim, nos tornando nós os próprios deuses, porque quem tem o poder para justificar as coisas, tipo assim, de tornar as coisas justas, tipo, no critério. E aí a gente meio que se torna nossos próprios deuses, vai vivendo a vida de acordo com nossos próprios moldes, a gente absorve de Jesus que a gente concorda, o que ele força um pouco a gente deixa ele de lado, e aí a gente vai relativizando as coisas para que a gente consiga viver isso confortavelmente. E aí quando a gente fala, precisamos estar bem com os nossos pais, precisamos reatar tudo isso, não é que a gente transforma isso numa fácil lição. Ou que, tipo assim, não é um caminho fácil chegar naquele lugar, mas é a vontade de Deus que nós cheguemos eventualmente naquele lugar, de restabelecermos nossos relacionamentos. Talvez a gente vai cuidar de áreas mais periféricas, primeiramente, para depois atacar coisas mais profundas, mas em algum momento o Senhor espera que a gente resolva essas áreas dentro do nosso coração. E é aquilo que Paulo fala, né? Assim, no tocante a vós, né? Tenha paz com todos. Então, assim, o meu papel é resolver o meu coração em relação a todas as pessoas. Eu não consigo resolver o coração das pessoas ao meu respeito, mas o meu coração em relação a elas, esse é o meu papel. Então, às vezes, houve lá uma guerra, né, entre um pai e um filho. Eu não consigo transformar o meu pai no meu coração, converter o coração do meu pai no meu coração, mas eu posso converter o meu coração ao meu pai. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão. Agora, você imagina o paradoxo, né? Eu falar em nome de Cristo, eu estar na posição de um líder, mas flertando com o espírito do anticristo. Né? Então E pensando nessa perspectiva do seu livro, qual seria a forma mais prática ou mais eficaz, então, da gente vencer essa escravidão? Da gente sair desses vícios de escravos que nós temos? Então, eu particularmente vejo que não há mágicas, né? A nossa lucidez está à medida em que nós nos aproximamos das Escrituras. À medida que nós avançamos no relacionamento lúcido, não religioso, que é um outro problema, né? Às vezes as pessoas leem as Escrituras, as pessoas fazem os seus supostos devocionais, mas de maneira muito religiosa, né? Isso não as transforma, isso não as conecta com o sobrenatural. Então, as Escrituras. As Escrituras, Tiago vai falar que é o espelho, né? Então, é a Escritura que vai me mostrar a lucidez da minha real identidade e propósito. Então, à medida em que eu entro em contato com as Escrituras e eu percebo que eu não estou sendo nem realizando o que ela diz que eu sou, o que eu devo fazer, então, automaticamente, eu preciso entender que eu estou sendo prisioneiro de alguma coisa. Dentro da lei, existe uma palavra que vai dizer que a lei ela é contra nós. Então, à medida que você lida com as Escrituras, a própria Escritura ela vai te denunciando as suas celas, as suas prisões, os seus cárceres. À medida que eu me afasto das Escrituras, é como se eu me afastasse da luz. Então, eu vou convivendo com grades, achando que eu estou livre. À medida que eu avanço nas Escrituras, e não é apenas você ler as Escrituras, mas você permitir que as Escrituras te leem. Eu penso que a única maneira de você não ler as Escrituras religiosamente é você meditar numa porção bíblica e
e isso mexer com você. Eu lembro, não sei quanto tempo atrás, que o Gerson viveu aí não sei quantos meses com a parábola dos talentos, né? E foi meses, né? Que você... Uns 5 meses. E toda vez que a gente se encontrava, aquilo crescia, aquilo aprofundava. Então, não faz sentido eu abrir a Bíblia, eu ler um texto lá... O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fechei a Bíblia, Deus abençoe o meu dia. Isso aqui não é devocional, né? Eu preciso olhar para aquele texto e deixar aquele texto permear a minha vida, fazer perguntas para mim, fazer denúncias para mim, né? Então, é as Escrituras. Nós não temos um outro instrumento que vai denunciar esses cárceres que não sejam as Escrituras. Porque as Escrituras nos apresentam Cristo, nos apresentam o Espírito Santo, e aqui nós temos todo o espelho a respeito da nossa verdadeira identidade e propósito. Então, eu acredito que o único caminho é as Escrituras. É um voltar-se inteiramente para as Escrituras em quebrantamento. É ela que vai denunciar as áreas da minha vida que está sob cárceres e correntes. Uma das práticas que eu tenho adotado no meu ambiente devocional é o costume de orar a palavra. E aí é até gritante a diferença. Eu tento intercalar sobre o momento onde eu faço, então, uma oração de isso aqui está complicado. E aí é muito interessante porque a ideia de você não apenas ler aquilo, mas se tornar aquilo que você está orando. Então você fala, Senhor, Tu és o meu pastor. Sim, de fato, o Senhor é meu pastor e nada me falta porque eu sei que Tu és meu pastor e o pastor é aquele que supre. Essa vocalização ajuda o nosso coração a entender isso também, né? Tipo assim, uma coisa eu leio, eu tenho um grau de intimidade com aquilo. Quando eu falo sobre aquilo, aumenta o meu grau de intimidade com aquilo. Exato. Quando eu medito repetidamente e eu falo repetidamente, eu leio repetidamente, mais ainda vai entrar aquilo dentro do meu coração, que vai encontrando espaço, e aí sim, de fato, acontece uma mudança, né? Porque se fosse assim, os outdoors seriam as coisas mais poderosas que existem na Terra. A gente passa, a gente lê, aquilo incorpora e vai, mas Deus não é assim. Ele exige esse tempo de entender, de meditar, de transformar, até porque coisas profundas exigem tempo e intencionalidade. Então, eu preciso dar esse tempo para o Senhor e eu preciso abrir o meu coração de uma forma que Deus consiga entrar lá e fazer aquilo que precisa ser feito. O John Ginnox, o avivalista escocês, ele dizia que a ponte entre a informação, o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. Então, às vezes, eu conheço muitas coisas, mas não sou transformado porque não houve quebrantamento. E de tempo em tempo eu gosto de estabelecer algumas metas ousadas para eu avançar meu relacionamento com Deus. E eu lembro que, um tempo atrás, eu fiz um propósito de orar o Novo Testamento. O único livro que eu não orei foi o livro do Apocalipse, mas todos os outros, os 26 livros do Novo Testamento, eu orei. E eu lembro que algumas vezes, quando eu estava orando as Escrituras, a minha mente era tomada assim por um confronto terrível. Eu era assim tomado por um quebrantamento, um arrependimento. Então, assim, orar as Escrituras se torna aí um grande caminho para você não ler a Bíblia religiosamente. Exato. Mas para você, de fato, ser quebrantado. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, como que se ouve a voz de Deus, né? Gente, quando eu oro as Escrituras, quando eu vivi essa experiência, é muito simples, é como se, claro, não de uma maneira audível, né? Mas é como se o seu pensamento fosse tomado de maneira muito radical, assim, e pela voz do Espírito Santo. Eu lembro que quando eu amo a Epístola de Efésios, né? E quando eu lia o capítulo 1, orando ali o capítulo 1, e de repente Paulo fala, né, que o poder que nós opera é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Cara, essa palavra se encheu meu coração com tanta graça, porque eu dizia, gente, olha o que está dentro de mim. Aí eu fiz um link histórico, imagina, o Espírito Santo é ele que vai ressuscitar
os que morreram em Cristo desde Abel. Você imagina os milênios que esses mortos estiveram no mundo dos mortos, os seus corpos se tornaram pó. Mas no dia que a trombeta tocar, o Espírito Santo vai trazer vida a todo. Gente, isso é um poder. Aí, de repente, o Espírito dizendo assim, é esse poder que está dentro de você. Aí eu falo, gente, esse poder é tão majestoso para trazer ressurreição ao corpo de Abel, gente. Nós estamos falando de milênios. Por que a minha vida ela é tão nanica? Por que ela é tão pequena, com esse poder tão grande dentro de mim? Então, assim, isso eu jamais iria produzir em mim mesmo. É o Espírito gritando dentro de mim quando eu estou diante das Escrituras orando a mesma. Então, Escritura. Orar as Escrituras é um caminho fantástico. E não tem erro, né? Não tem como você orar errado, né? Não sei se eu estou orando à vontade de Deus, não. Você tá... Não tem erro. Exatamente. A oração até tá bem legendada pra gente. Boa. Mas, bom, se deixar a gente vai muito longe ainda. Mas, pastor, a gente não diz, mas a gente sempre pede um presente do nosso convidado. E aí é um presente surpresa, basicamente, até que o pessoal comece a sacar. Mas a gente acredita na caminhada das pessoas, na história de vida das pessoas, naquilo que Deus vai trabalhando nelas. E a gente pede de presente para o nosso convidado sempre um livro que marcou a vida dele e por que marcou. No sentido de as histórias das pessoas nos poupam a nossa caminhada também, poupam o nosso caminho. A literatura faz isso, né? Às vezes a pessoa andou 10, 15 anos e escreveu, condensou aquilo num livro e compartilhou comigo. Eu não preciso viver aqueles 10, 15 anos igual ele viveu para chegar naquela mesma conclusão. Então a gente acredita que os livros marcam muito a nossa caminhada, eles conseguem ser viradas de chave em muitas áreas da nossa vida. E a gente gostaria que tu compartilhasse um livro que você recomendaria, um livro que seria um presente para nós e por que ele foi um presente para ti? Então, selecionar é difícil, né? Mas, assim, o Mentores, segundo o Coração de Deus, do N. Cordeiro, ele foi um livro assim, muito divisor de águas para mim, por um motivo muito simples. Primeiro, porque o livro fala exatamente dessa vida devocional. E é algo que nos amarra muito, né? A vida devocional é algo que nós tropeçamos ali. E o N. Cordeiro traz essa ideia muito chocante, né? Mostra-me um homem que caiu, e eu te mostrarei um homem que fracassou nos seus devocionais. E o N. Cordeiro, ele tem uma linguagem muito cotidiana de lidar com os personagens bíblicos. Isso me ajudou muito a olhar para os personagens bíblicos de maneira... por exemplo, né? Ele conta que uma vez ele estava no hotel e uma mulher de programa estava tentando seduzir ali, tipo assim, no saguão do hotel, né? Aí ele fala que Davi passou perto dele e lembrou de Betseba, né? Então, assim, essa linguagem que ele tem com os personagens bíblicos, né? Davi me salvou aquele dia. Davi me salvou aquele dia. Não, hoje eu estava tomando café com Jeremias, né? Ele conta quando ele foi para o Havaí, né? E como missionário, ele viveu lá as suas maiores crises, e ele fala que o profeta Jeremias, o café com o profeta Jeremias foi que salvou o seu ministério de um caos. Então, essa linguagem do tato, do comum, né? Isso mexeu muito comigo e abençoou muito meu coração. O N. Cordeiro foi um autor assim que marcou muito essa vida com Deus. Ele é muito bom, que vai vir um livro que vai aparecer nos próximos períodos, mas ele também escreveu Andar em Tanque Vazio, que é um livro estupendo na minha vida, mas aí um dia a gente chega nesse episódio, mas ele é um escritor que de fato ele tem um tato muito bom. Isso aí. Pastor, muito obrigado por estar com a gente. É sempre muito bom conversar com o senhor, aprender e escutar aquilo que o Espírito Santo está soprando no seu coração. Amém.
espero ter outros episódios conversando com o Senhor e mais livros para que a gente possa ser abençoado. Amém. E é isso. Se você gostou, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Nós estamos aqui com a nobreza, né? E é isso. Nós somos nós estamos em movimento, nós somos Unimovimento. Deus abençoe vocês. Valeu, gente. Obrigado. Falando sobre o movimento de Jesus.